Padre Carlos Cabecinhas, a todos dou as boas-vindas. Acontecem hoje, nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a segunda conferência do 7º ciclo de conferências do itinerário reflexivo proposto para o centenário das aparições de Fátima e o segundo concerto do ciclo Fragmentos Musicais, que acompanha aquele ciclo e integra o programa cultural da celebração deste mesmo centenário. A segunda conferência deste 7º ciclo é-nos apresentada pela Senhora Doutora Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Filosofia na área da Ética na Universidade dos Açores desde 2000. A oradora aprofundou a sua formação académica especificamente no âmbito da bioética. Tem integrado vários conselhos de especialistas nesta área e conjugado uma profícua carreira académica com uma participação cívica ativa. Foi, entre 2009 e 2014, deputada ao Parlamento Europeu. Propõe-nos hoje uma reflexão subordinada ao tema Mãe da Igreja, rogai por nós, a intercessão maternal da Virgem Maria. Escutemos. Inicio a minha intervenção felicitando vivamente o Santuário de Fátima, na pessoa do Reverendo Reitor Padre Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas e também do seu Vice-Reitor Vítor Coutinho, pela organização de mais um ciclo de conferências que, no decurso de sucessivas edições, tem dado testemunho da importância destes momentos de formação e reflexão para o robustimento da fé, bem como do compromisso do Santuário na evangelização do povo. Esta 7ª edição decorre no âmbito excepcional do centenário das aparições de Fátima, contando com a assistência da respectiva comissão organizadora, à qual desejo os maiores sucessos na realização de todas as suas iniciativas para o louvor de Nossa Senhora de Fátima. Permitam-me que agradeça o honroso convite que me foi dirigido para convosco pensar sobre Maria, nossa Mãe, e que manifesta o privilégio que sinto em assim participar nas celebrações do centenário das aparições de Fátima, que a todos nos convocam e a que cada um de nós procurará responder particularmente à luz da sua relação pessoal com Maria. Intervenho aqui simplesmente como crente, partilhando convosco a fé cristã e a veneração a Maria, sem possuir qualquer qualificação no domínio da teologia cristã e tampouco pretendendo recorrer à minha formação filosófica de base, que, sobretudo a partir de grandes filósofos medievais e doutores da Igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para além de outros filósofos católicos que também estudei, como Maurice Blondel, poderia contribuir para um desempenho erudito do meu desiderato. Intervenho, porém, preferencialmente como peregrina em Fátima, como peregrina nesta vida terrena em que cada um de nós, de forma singular e sempre imperfeita, vai procurando responder à vocação comum da santidade. Como peregrina, afinal, na peugada de Maria, que, como a Lumen Gentium emanada do Concílio Vaticano II afirma, avançou na peregrinação da fé, mantendo fielmente a união com o seu Filho até à cruz. A peregrinação de Maria conduziu-a desde o despojamento máximo de si e a abnegação total a Deus, na sua aceitação dos desígnios divinos da anunciação do anjo. Faça-se em mim segundo a tua palavra, que inaugura um caminho de obediência na fé, ao longo da vida oculta como da vida pública de Jesus, até ao sofrimento extremo da paixão e morte de Cristo, conservando fielmente a união com o Filho e glorificando-se na plenitude da comunhão da ressurreição, na assunção ao céu. Esta peregrinação na fé de Maria, que a todos nos convida, interpela-nos mais intensamente aqui,
em Fátima, que também ela quis que fosse local de peregrinação, e ainda mais fortemente neste ano do centenário da sua aparição, em que aqui celebramos como Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe da Igreja. Foi precisamente sobre o tema Mãe da Igreja que me propuseram que refletisse. E ao fazê-lo, colocou-se-me de imediato a questão primordial acerca do significado mais genuíno e profundo da expressão. Mãe da Igreja. Não será das expressões mais comuns nas nossas orações cotidianas, mas não deixa de nos ser intimamente familiar. Lemo-la e ouvimo-la com frequência e repetimos-la com convicção sempre que a ocasião o justifica. Mas com que sentido a invocamos? Afinal, quantas vezes, depois de interiorizada a mensagem das nossas preces, repetimos as fórmulas embaladas pela sua cadência e numa erosão progressiva do seu significado essencial? Recuperemos o seu sentido. A invocação Mãe da Igreja é ancestral na história da cristandade, sabendo-se que a devoção a Maria se desenvolveu desde os tempos iniciais do cristianismo, com os primeiros padres da Igreja a lançarem as pedras fundamentais do culto mariano e existindo já registro desta expressão em orações desde o final do século II no norte de África. Mas na contemporaneidade, evocará talvez para a maioria de nós o Concílio Vaticano II e a declaração com que o Papa Paulo VI encerra a terceira sessão, no dia 21 de novembro de 1964, dizendo: Maria é Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. A solenidade da declaração e a ocasião em que é proferida, no contexto do concílio que reafirma as verdades da Igreja, tornam-se marcantes na contemporaneidade. Além destes aspectos formais, a afirmação de Paulo VI é sobretudo rica de significado, destacando uma verdade originariamente enraizada na nossa fé. Maria, sendo Mãe de Jesus Cristo e sendo Cristo a cabeça da Igreja, torna-se também ela Mãe de todos os cristãos e da Igreja que nos reúne. A Igreja de Cristo encontra na Mãe do seu Senhor a sua Senhora também. 4 anos mais tarde, a 30 de junho de 1968, no Credo do Povo de Deus, o Papa Paulo VI não só reiterou esta verdade essencial de uma forma ainda mais veemente, mas complementou-a com uma dimensão de intemporalidade essencial ao afirmar: nós acreditamos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua missão essencial em relação aos membros de Cristo, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos remidos. Deus, que é Pai e Filho também, apresenta-nos Maria, a sua eleita para o mistério da reencarnação, para Mãe do Redentor, como Mãe também desta nova humanidade, rumo à salvação, isto é, numa ação continuada de assistência aos homens no seu caminho para Deus. Maria é, pois, Mãe da Igreja, não só pelo milagre da progenitura, da encarnação de Deus Filho, mas ainda pela sua colaboração na missão salvífica de Cristo. Foi assim, desde a concepção de Maria, a partir da qual Isabel, sua prima, a designa por bem-aventurada. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor. Foi assim também na adoração do recém-nascido pelos pastores e pelos magos. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Foi assim ainda
na apresentação de Jesus no templo para a circuncisão. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Foi assim ainda no encontro de Jesus entre os doutores, no seu primeiro aparecimento público. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E ainda nas bodas de Caná e a realização do primeiro milagre de Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. E até ao Calvário, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. No Calvário, em que contempla o supremo sacrifício do seu filho por amor à humanidade. Maria recebe a graça da maternidade e cumpre a profecia. Ouve e aprende. Fala e dá a conhecer. Acompanha o filho até o último suspiro e sofre. Por fim, na Assunção pelos anjos, glorificada em corpo e alma, Maria torna-se imagem e início da Igreja. O Papa Francisco, na sua alocação deste dia 1 de janeiro de 2017, em que se celebra a solenidade de Santa Mãe de Deus, fez questão de sublinhar estes dois traços mais marcantes da afirmação de Maria como Mãe da Igreja. E diz: esta ligação não se ausure no facto de ela ter gerado e no facto de ele ter sido gerado. Jesus nasceu de uma mulher para uma missão de salvação e sua mãe não foi excluída dessa missão. Pelo contrário, é associada intimamente a essa missão. Deus pede a Maria não somente para ser a mãe de seu filho unigênito, mas também para colaborar com o filho e para o filho no plano da salvação, a fim de que nela, servo humilde, se cumpra as grandes obras da misericórdia divina. Maria é Mãe da Igreja, porque se torna instrumento da sua instituição ao dar à luz o Filho de Deus. É geradora indireta da Igreja enquanto geradora direta de Jesus. Maria é Mãe da Igreja também, porque, além de colaborar nos desígnios de Deus desde a aceitação do anúncio dos anjos, assiste Jesus na sua missão de Salvador dos homens, acompanhando ao longo da sua vida até ao Calvário da sua paixão e permanecendo em oração, velando pela humanidade, numa presença tão recatada quanto preponderante. Não evocamos, pois, na Mãe da Igreja, apenas a nova Eva e o seu papel na história da nova humanidade, nem tampouco uma postura passiva como exclusivo instrumento dos desígnios de Deus, mas uma presença viva e constante no desenrolar dos tempos e uma vontade atuante e que perdura na salvação dos homens. E o Papa Francisco prossegue: Maria está consciente disso e não se fecha na sua relação com Jesus. Ela já disse o seu sim e se disponibilizou a ser envolvida na realização do plano da salvação de Deus. Agora, silenciosa e atenta, procura entender o que Deus quer dela a cada dia. Foi assim, ao longo da passagem de Jesus na Terra, sempre presente nos momentos mais importantes da vida do seu filho, disponível e discreta. E é assim hoje, como Mãe da Igreja, perscrutando as necessidades do mundo e velando pelos que procuram a Deus mesmo sem o saberem. Maria foi heroína sem protagonismo e é protagonista sem palco. Evocar
hoje, Maria, como Mãe da Igreja, é reconhecê-la na sua santidade, como eleita de Deus para a encarnação do seu Filho. E é reconhecer o vínculo único, íntimo, inquebrantável entre Maria e Jesus. No passado, nos caminhos da Galileia, da Judeia e da Samaria, como no presente, nos caminhos sinuosos e imprevisíveis deste mundo. É também afirmar o seu poder de intervenção no mundo órfão de sentido. O mundo é hoje maior do que nunca pela sempre crescente diversidade de alternativas que por todo lado assaltam o nosso cotidiano. Mas as pessoas atrofiaram-se, fechadas em vontades pequenas e de satisfação imediata e que se esgotam a cada instante, nada projetando, nada construindo, num viver o dia a dia, sem história nem futuro, num ter cada vez mais e num ser cada vez menos. O mundo é hoje mais próximo do que nunca, pela evolução crescente das novas tecnologias da informação e da comunicação, mas as pessoas isolaram-se nos seus dispositivos digitais pessoais, tornaram-se cada vez mais distantes, separadas pelos novos instrumentos de ligação que se foram substituindo ao calor da presença e à ternura do toque. As relações humanas multiplicaram-se ao mesmo ritmo que as relações pessoais se anonimizaram. A invocação de Maria como Mãe da Igreja é hoje também um apelo ao restaurar da proximidade entre as pessoas unidas por sentimentos de amor, ternura, um apelo à recuperação do sentido da vida humana, como perfectibilização de si, como ser mais na realização paulatina dos dons de Deus. E por isso dizemos: Mãe da Igreja, rogai por nós. A afirmação de Maria, Mãe da Igreja, porém, antes de ser um conceito a compreender pelos fiéis, que a Igreja reforçou fortemente na contemporaneidade, era já uma realidade vivida pelos primeiros cristãos, no que radica a sua consistência. Mas, incomparavelmente mais relevante, a realidade de Maria, Mãe da Igreja, foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, num dos seus últimos atos no Calvário. Maria está com Jesus na sua paixão e sofre com ele os desígnios de Deus, em silêncio, na aceitação absoluta da máxima provação, no momento extremo em que se cumpre plenamente o sentido da sua maternidade. O evangelista São João refere-a junto à cruz e menciona insistentemente na agonia do seu único filho. E é então que Jesus, vendo a mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo levou-a para a sua casa. É, pois, o próprio Jesus Cristo que apresenta sua mãe como mãe da sua Igreja. Ele exorta Maria a acolher João e com ele todos os discípulos como seus filhos. Exorta João a aceitar Maria como presença permanente na sua vida, como na dos cristãos. Naquele momento derradeiro, é pela ação do Filho que Maria se torna mãe espiritual de todos os cristãos e símbolo da Igreja nascente. Em Maria está o início da Igreja. A Igreja dos primeiros cristãos, sendo uma Igreja dos apóstolos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, é também uma Igreja de Maria. E todos unidos pelo mesmo sentimento entregavam-se assiduamente à oração, aspirando ao dom do Espírito Santo que descera já sobre Maria a quando da Anunciação. A Igreja cristã é uma fraternidade na unidade da filiação divina de todos os crentes. É uma irmandade na fidelidade à união com Cristo
através da sua mãe. Esta realidade de Maria, em corpo e alma, na origem da Igreja, por vontade expressa de seu Filho, esta Igreja de Maria fundamenta não só a verdade de Maria, mãe da Igreja, mas complementa-a com uma outra realidade não menos relevante, a da Igreja como mãe dos cristãos. A Igreja de Maria é, pois, necessariamente uma Igreja maternal. Ora, hoje, quando pensamos a Igreja dos pastores, como a Igreja dos fiéis, quando vivemos a Igreja de Cristo, queremos sentir o seio maternal que nos acolhe e protege, que nos alimenta e fortalece, que nos aconselha e orienta, que nos compreende e perdoa. Queremos uma Igreja inclusiva, abrangente, em que a verticalidade do rigor da lei de Deus se dobra, flexível por amor aos homens. Uma Igreja que permanentemente vive palpitante, segundo a lei do amor do Novo Testamento, com que Jesus renovou a lei do talião do Antigo Testamento. E lembremos, os doutores da lei e os fariseus trouxeram-lhe certa mulher apanhada em adultério, colocaram-na no seio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou-nos matar à pedrada tais mulheres. E tu que dizes? Jesus disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Esta é a Igreja da misericórdia, da benevolência, do perdão, da bondade, da compaixão perante a miséria humana e a desgraça dos povos. A Igreja intemporal de Cristo está presente no tempo de hoje, no século, e procura responder às suas necessidades e anseios, prescrutando os melhores caminhos a descobrir pelo amor maternal, para, como guardiã das verdades da fé, as fazer fortificar neste nosso mundo, à semelhança do servo bom, que, fiel ao Senhor nas coisas de pouca monta, duplicando os talentos que havia recebido, se tornou digno de confiança do muito também. Quanto ao servo mau e preguiçoso, que conservou o único talento recebido, escondendo-o na terra, Jesus disse: a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. As veredas do mundo são tortuosas e não se palmilham sem sobressaltos sob o báculo de Francisco. Este é um Papa dos novos caminhos, para os novos tempos, e de todas as mudanças causa necessariamente reações e exigem adaptações. Mas a Igreja maternal, a Igreja que encontra em Maria sua mãe, saberá percorrer o mundo na fidelidade a Cristo. Esta Igreja maternal, com que nos comprometemos ao invocar Maria, Mãe da Igreja, não é só uma realidade constituinte da Igreja desde os primeiros tempos, como também já sublinhamos. É um desafio constante do nosso tempo. Por isso, ela não é apenas um desiderato para os pastores, mas uma aspiração também para os leigos. Por isso, ela não é apenas uma prática a ser desenvolvida pela comunidade cristã, mas também uma experiência a ser vivida por cada um de nós, fiéis. Maria, Mãe da Igreja, vivida intensamente desde o início da cristandade, é hoje mais uma vez invocada como convite para continuamente renovarmos a sua experiência em nós, quer como membros da Igreja, num caminho partilhado que a todos nos une, quer na nossa relação pessoal com a Mãe Celeste, num itinerário particular que nos singulariza. São percursos distintos, mas que se cruzam e se reforçam reciprocamente. A experiência de Cristo em nós, como a de sua mãe, só se concretiza entre os irmãos, mas exige uma adesão interior, pessoal. E como fazemos esta experiência de Maria, Mãe da Igreja, na nossa comunidade cristã e nas nossas vidas? Maria apresenta-se-nos primeiramente como mediadora entre a nossa realidade humana e a nossa aspiração divina ou vocação à santidade.
Eis o que decorre de Maria, enquanto mulher, ser de natureza humana, e de enquanto mãe do Filho de Deus, ser abertura permanente ao divino e, por isso, uma via privilegiada de acesso a Deus Pai. É por esta dualidade que personifica, reiterada na sua assunção ao céu, sem passar pela provação da morte, marca a nossa condição provação da morte que marca a nossa condição humana, que Maria ocupa um lugar único na Igreja e o mais destacado entre todos os humanos, tal como o Concílio Vaticano II atesta. Na verdade, o único e absoluto mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo, como já afirmava São Paulo. Não há senão um só Deus, e um só é também o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. O qual, Cristo, de natureza divina, aceitou fazer-se homem para abrir o caminho da salvação. Maria constituirá como que um grau inferior de mediação necessária, dado ser ela própria de natureza humana e por isso também de estar mais próxima dos homens. Assim, o Papa Leão XIII, na sua encíclica Octobri Mensi, em 1891, afirma que nada desses tesouros de infinitas graças que o Senhor trouxe, pois a verdade e a graça vêm de Jesus Cristo, nos foi comunicado senão por Maria. E deste modo, assim como ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, também quase de igual modo, ninguém pode ir a Jesus Cristo senão por sua mãe. E na encíclica Fidetem Animum, de 1896, Leão XIII especifica: esta dignidade de medianeira cabe em grau muito elevado à Santíssima Virgem, pois só ela cooperou na reconciliação do género humano como mais ninguém. Maria coopera com Cristo na mediação entre os homens e Deus, favorecendo o estreitamento infinito desta almejada união e, como coadjuvante, torna-se, menos do que uma mediadora, nossa autêntica intercessora, aquela que, por estar mais perto dos homens e indissoluvelmente ligada a Cristo, pede por nós, roga por nós a seu Filho. Trata-se, afinal, como também já foi dito, de uma mediação em Cristo. As palavras de São João Paulo II, na sua excepcional devoção a Maria fixada no lema Totus Tuus, estabelece esta ligação entre o poder da intercessão e a posição de quem medeia. Diz: Maria põe-se de primeiro entre o seu Filho e os homens, na realidade das suas privações, das suas indigências e dos seus sofrimentos. Põe-se de primeiro, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, consciente de que tal pode, ou antes, tem o direito de fazer presente ao Filho as necessidades dos homens. A sua mediação, portanto, tem um caráter de intercessão. Maria intercede pelos homens. É esta proximidade originária e natural de Maria e os homens que tem sido por este estreitada ao longo dos séculos, através do apelo à sua intercessão, invocada por uma multitude de designações ou títulos honoríficos que tem vindo sucessivamente a receber por diferentes origens. Maria é Nossa Senhora da Conceição, ou da Imaculada Conceição, na pureza da sua concepção sem mancha de pecado original. É Nossa Senhora das Dores, ou das angústias, ou do Calvário, pela capacidade de sofrimento. É Nossa Senhora da Assunção, ou Nossa Senhora dos Anjos, na sua elevação ao céu em corpo e alma, levada pelos anjos, privilegiando-se assim diferentes momentos da vida de Maria, epítetos cuja origem é mais frequentemente litúrgica. É Nossa Senhora da Piedade, quando, de coração também trespassado pela dor, olha para nós. É Nossa Senhora da Misericórdia, quando, cheia de graça, pede por nós.
É Nossa Senhora Rainha da Fé, ou Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora da Paciência, ou Nossa Senhora da Humildade, quando apelamos a algumas das suas virtudes. É também Nossa Senhora dos Aflitos e Nossa Senhora dos Pobres, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Boa Hora, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Amparo e Nossa Senhora do Socorro, quando invocamos a sua proteção em situações particulares das nossas vidas, por vezes também de acordo com as nossas necessidades, como a Nossa Senhora do Desterro, que pela fuga para o Egito é invocada para proteger os que também se ausentam da sua pátria, ou Nossa Senhora dos Navegantes, para aqueles que assim partem de sua casa, ou ainda Nossa Senhora da Boa Viagem, títulos que mais frequentemente o povo lhe atribui ou a história justifica. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, é uma só que a Igreja chama assim em diversas ocasiões e que cada um integra na sua vida por diferentes vias. Cada um destes títulos e de tantos outros corresponde a múltiplas e quase infindáveis situações em que nós invocamos a sua intercessão. Testemunha o estreitamento da proximidade entre Maria e os homens, que assim a tornam presente nos seus dias, nos momentos mais difíceis das suas vidas, em que apelam à proteção da Mãe de Jesus e sua Mãe. É assim que todos temos uma Nossa Senhora de particular devoção, como se não só nós lhe pertencêssemos, mas como se ela nos pertencesse também. Dela guardamos uma estátua, uma estampa, uma medalha, expressão física da sua assistência espiritual, dimensões da realidade que não podemos confundir e a qual narra, sobretudo, nós próprios, as provações da nossa vida e a história do nosso encontro com Maria. Para todos nós, e em qualquer circunstância, para a Igreja de Maria também, a invocação da sua intercessão constitui sempre consciência da finitude do nosso ser, da limitação da nossa razão, da imperfeição da nossa vontade, como da confiança na graça de Maria para que nos conduza a seu Filho. Maria é não só aquela a quem levantamos o olhar para que interceda por nós ao Pai, mas é também aquela que olha por nós na peregrinação longa e acidentada para a redenção. Ela não só nos aproxima de Jesus, como nos traz a nós, mensageira do seu verbo, assegurando a inteireza do percurso, sursum e desursum, numa união a Deus Filho, percorrida nos dois sentidos. Na verdade, na sua cooperação com o desígnio divino, Maria é também mensageira, de quem recebemos conselho e orientação, assim acontecendo nas suas várias aparições no mundo, dispersas no tempo e no espaço, como são Nossa Senhora do Rosário, em Pruy, França, em 1208, que aconselha São Domingos de Gusmão à meditação da vida, paixão e glória de Jesus Cristo, através da recitação do Rosário, como uma arma poderosa para a conversão dos hereges. Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531, no México, cujo aparecimento ao nativo Juan Diego foi determinante para a evangelização dos povos indígenas sul-americanos. Nossa Senhora de Lourdes, em 1858, em França, que apresentando-se como a Imaculada Conceição e manifestando o seu apreço pelos pobres, transmite a Bernadette a necessidade de oração e de penitência para a conversão dos pecadores. Ou Nossa Senhora de Fátima, em 1917, em Portugal, aqui, que exorta também os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, à oração, a rezar o rosário, apresentando-se sempre, nos diferentes contextos históricos, como meio de conversão dos povos e pacificação das nações. Na consagração da Igreja e o mundo ao Imaculado Coração de Maria, de 1981, São João Paulo II faz-se intérprete deste sentido dominante que perpassa as mensagens de Maria nas suas aparições. Ó Mãe dos homens, diz ele, e dos povos,
Tu conheces todos os seus sofrimentos e as suas esperanças. Tu sentes maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que agitam o mundo. Acolhe o nosso grito dirigido no Espírito Santo diretamente ao teu coração e abraça com amor de mãe e da serva do Senhor os povos que mais esperam este abraço e ao mesmo tempo os povos cuja consagração tu também esperas de modo particular. Toma debaixo da tua proteção maternal a família humana inteira, que com afetuoso transporte a ti, ó Mãe, nós confiamos. Aproxime-se para todos o tempo da paz e da libertação, o tempo da verdade, da justiça e da esperança. A oração do Papa é também ela um pungente clamor de paz e de amor fraterno entre os homens, numa perfeita sintonia com o sentido das palavras de Maria como mensageira, ao mesmo tempo que consciente da dupla dimensão da mediação mariana. A ela intercede, dizendo: Mãe da Igreja, iluminai o povo de Deus nos caminhos da fé, da esperança e da caridade. Iluminai de modo especial os povos dos quais esperais a nossa consagração e a nossa entrega. Ajudai-nos a viver na verdade da consagração de Cristo e pela inteira família humana do mundo contemporâneo. É este o apelo no ato de entrega e consagração dos homens e dos povos a Maria em 1984. A cada aparição, reforçamos o sentimento de que Maria permanece no mundo, ou pelo menos que nos está próxima, e somos nós que também regularmente regressamos a este espaço sagrado para revigorar a sua memória intemporal. Nas aparições em que a cooperação continuada da Mãe na obra salvífica do seu Filho se evidencia de forma excepcional, Maria torna-se presente aos que concede que a vejam, mas também a todos os que creem sem terem visto, como Jesus diz a Tomé, pelo que a sua mensagem não conhece fronteiras na terra, nem se confina às idades da história, tampouco às gerações dos homens, mas inunda-nos a todos, aqui e agora, com a intensidade proporcional à fé de cada um. E, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, a que acrescentaríamos com sua Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe e Mãe da Igreja. A fidelidade a Jesus, que Maria personifica como intercessora e como mensageira, faz-se também presente no seu estatuto originário de Mãe, a mais perfeita das mães na terra, a Mãe eleita pelos céus, a Mãe dos órfãos, como de todos os filhos que na Mãe Universal encontram o paradigma da maternidade. O Papa Paulo VI corrobora-o na sua exortação apostólica de 1967, Signum Magnum, ao afirmar que Maria é a Mãe da Igreja, não apenas por ser Mãe de Jesus e sua muito íntima colaboradora na nova economia, quando o Filho de Deus assume dela a natureza humana para libertar o homem do pecado, mediante os mistérios da sua carne, mas também porque refulge em toda a comunidade dos eleitos como modelo de virtudes. A Mãe Universal é modelo de virtudes para todos os homens, como para a própria Igreja, na peregrinação terrestre de ambos, em comunhão, a qual orienta também através do exemplo. O exemplo foi a primeira modalidade de formação do homem, num tempo recuado da sua evolução, em que a verbalização era pouco estruturada e sem componente escrita, mantendo-se ainda hoje como a mais eficaz estratégia educativa, apesar de sob a ameaça constante de comuns e flagrantes discrepâncias entre o dizer e o fazer. A coerência ou harmonia estrita entre a palavra e a ação fundamenta a força do exemplo de Maria, que ao longo da sua vida, não apenas por dom divino, mas também pelo exercício livre da sua vontade, foi corporizando as mais excelsas virtudes de mãe. Ainda a Signum Magnum, consagrada ao culto da Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de todas as virtudes, descreve Maria como firme na fé, pronta na obediência,
simples na humildade, exultante no louvor do Senhor, ardente na caridade, forte e constante no cumprimento da sua missão. Nela se cumprem as virtudes teologais que exprimem a perfeição da união a Deus, da fé, da esperança e da caridade. A fé no mistério da encarnação, redentora, desde o momento da anunciação, a par da humildade e obediência, da pureza e castidade. A esperança que se manifesta na confiança, da certeza de que todas as vicissitudes da sua vida fazem parte dos desígnios de Deus, posta à prova na paixão e morte de seu Filho, aceites com doçura, paciência ou mesmo em mortificação. A caridade, ou amor gratuito a Deus, ao Deus único, consagrada desde a sua concepção e por vontade por todos os séculos dos séculos, indissoluvelmente ligada à sua missão coadjuvante na salvação dos homens. Nela se cumprem também as virtudes cardeais, que através da sua própria perfectibilização vão, por natureza, aglutinando muitas outras virtudes na condução harmoniosa de uma vida de acordo com a sua finalidade própria. A prudência na condução de todos os seus atos para o fim último sobrenatural. A justiça na esteira da misericórdia divina, pelo perdão às afrontas que contra si foram perpetradas e na comiseração pelos pecadores. A fortaleza na firmeza da alma perante a mais extrema aflição. A temperança no desenvolvimento contínuo da sua espiritualidade, na união a Cristo, através da oração. As virtudes de Maria, como nível máximo da perfeição a que o humano pode aspirar e a mais fiel imagem de Cristo, convertem-se em ideais de ação para a Igreja e pelos homens. E cito, Signum Magnum, ela, na verdade, entre as criaturas humanas, oferece o exemplo mais brilhante e, ao mesmo tempo, mais perto de nós daquela perfeita obediência com a qual nos conformamos amorosa e prontamente aos desejos do Pai Eterno. Na verdade, foi o próprio Cristo que apresentou Maria como modelo a imitar pela sua Igreja, ao dá-la como mãe ao discípulo que ele amava, e assim a todo o povo cristão. Este é um novo sentido, porque se completa o da compreensão e vivência da realidade de Maria, Mãe da Igreja, que temos vindo a explanar. A mãe é modelo de ação, exemplo de vida para a sua família, para os seus filhos. É este o sentido que o Papa Francisco desenvolve na exortação Alegria do Evangelho, em 2013, quando escreve: há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja, porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos homens fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Fixando-a, descobrimos que aquela que louvava a Deus porque derrubou os poderosos dos seus tronos e aos ricos despediu de mãos vazias, é a mesma que assegura o aconchego de um lar à nossa busca de justiça. É contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história da vida diária de cada um e de todos. É mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também Nossa Senhora da Prontidão, a que sai à pressa da sua povoação para ir ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de caminho para os outros, faz dela um modelo eclesial para a evangelização. Pedimos-lhe que nos ajude com a sua oração materna, para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos e torne possível o nascimento do mundo novo. Modelo perene para a família e a comunidade cristã. Para a Igreja, Maria é exemplo de vida para todos os cristãos. Exemplo para as mulheres que geram filhos e recusam ser mães. Para mulheres que têm filhos e esquecem a relação. Para as que cultivam a relação mãe-filho, mas a confinam ao restrito e egoísta espaço biológico. Para todas as mulheres e todos os homens que se abrem à dádiva de si,
à família humana, mas permanecem inexoravelmente aquém da Irmandade Maternal de Maria. Porque a maternidade de Maria é exemplo para todo o género humano, que na imitação de Maria renasce para uma vida nova. A maternidade de Maria, a maternidade espiritual de Maria, na autenticidade e na plenitude da sua significação, é via privilegiada para dar à luz uma nova humanidade, um novo mundo. Exaltar hoje Maria, Mãe da Igreja, não é só reconhecer o seu papel na história do cristianismo, o conceito. Não é só reconhecer a espiritualidade que irradia no mundo, a sua realidade. É também vivê-la como intercessora, a quem suplicamos, como mensageira, a quem escutamos, como mãe, a quem seguimos. Seguimos como comunidade, como igreja peregrina e como fiéis, como pecadores. Queremos alcançar a fé de Maria para resistir aos prazeres do efêmero dos nossos dias. Queremos desenvolver a caridade de Maria para que nos devolva a pureza e doçura da infância. Queremos ser galvanizados pela esperança de Maria para ganhar a confiança que a justiça misericordiosa de Deus prevalecerá sobre a dos homens. Queremos conquistar a fortaleza de Maria para sermos construtores do novo mundo, da nova humanidade, arautos do reino de Deus. E porque não alcançamos, Mãe, como peregrinos, deixamos a vossos pés a nossa oração. Rogai por nós. Muito obrigada. Agradecemos à senhora professora a reflexão proposta, que seguramente se constitui como motivo para a nossa reflexão pessoal. Escutamos agora o segundo concerto do ciclo Fragmentos Musicais, que nos é oferecido pelo coro Viana Vocale, sob a direção de Vítor Lima. É-nos proporcionado fruir de um programa marcadamente contemporâneo, assim tematizado: recolhimento e reflexão. Desfrutemos.